Oi, eu sou Fernanda Delgado, professora e pesquisadora da FGV Energia, e essa é minha coluna na EPBR. A cada 15 dias você vai me ouvir falar de petropolítica aqui para vocês. Deixa seu recado, me diz o que você quer escutar eu falar aqui a cada 15 dias para vocês. E hoje eu tenho duas convidadas muito especiais para a gente falar de equidade de gênero no setor de energia. Com o novo governo Biden, e traz toda essa discussão sobre transição energética, sobre novas políticas energéticas, sobre o novo posicionamento brasileiro, ou quiçá um novo posicionamento brasileiro em relação à política energética brasileira. Como fica a questão da equidade de gênero no setor energético hoje aqui no Brasil? E para discutir essas questões, eu trouxe duas pessoas muito especiais hoje. Eu sou Lígia Schlittler, advogada especialista em energia e fundadora do Grupo Mulheres de Energia. Eu sou figurinha fácil, eu sou Heloísa Borges, diretora de petróleo, gás e biocombustíveis da empresa de pesquisa energética. E o mote da gente hoje, para falar de equidade de gênero, vem sobre a lente do novo governo e todas as ações que devem advir em relação ao governo Biden, ao novo posicionamento nacional do setor energético e o que a equidade de gênero tem a ver com isso. Como as empresas vão se posicionar ou estão se posicionando e devem se posicionar nesse sentido. O que é essa nova moda de ESG hoje em dia? O que isso representa para a gente no setor energético? Então a gente tem 10 minutos para trazer algumas colocações para vocês, não é, Lígia? É difícil, hein? É difícil, né? Mas, enfim, o novo governo Biden já mostrou aí a que veio, compôs um gabinete diverso, com mulheres, diversidade não só de gênero, mas também racial, e isso deve impactar as políticas energéticas não só americana, mas também global, né? A gente já sabe, tem pesquisas comprovando que diversidade, especialmente negócios liderados por mulheres, tem uma propensão maior à inovação tecnológica, e isso pode gerar sim uma onda no próprio setor elétrico por conta das necessidades de modernização. E isso é importante, Lígia e Fernanda, não só para as empresas, mas também para os governos. Os governos que desenham políticas públicas têm que começar a se dar conta de que a política pública ela tem impactos diferenciados de gênero e de raça. Hoje, quando a gente fala de acesso à infraestrutura e acesso à energia, eu vou até colar esse número, gente, porque esse número é importante, eu não queria errar. A gente tem 1 bilhão de pessoas, ou 13% da população mundial, que ainda vive sem eletricidade. E mais de 3 bilhões de pessoas, 41% da população mundial, usa combustíveis poluentes para cozinhar. Isso afeta a saúde, a produtividade e a qualidade de vida dessas populações. E quando os governos desenham suas políticas públicas ampliando o acesso à energia limpa, ampliando o acesso à eletricidade, isso traz impactos diferenciados sobre a igualdade de gênero. As mulheres, elas se beneficiam proporcionalmente muito mais, porque ao trazer eletricidade para uma casa, por exemplo, a gente possibilita que aquela mulher possa empreender, despenda menos tempo com as tarefas domésticas e aí ela começa a ter mais tempo para acessar o mercado de trabalho, para buscar educações. Então isso traz impactos muito positivos. Isso que você falou da questão da infraestrutura, essas pessoas que ainda cozinham, que fazem cocção com lenha catada, por exemplo, isso impacta diretamente a saúde dessa mulher, Ainda é muito representativo o percentual de mulheres que são responsáveis pela cocção dos alimentos nessas famílias, que são responsáveis pelas crianças, e esse tipo de acesso à energia impacta diretamente a saúde dessas crianças e dessas mulheres. Essa distribuição equânime do acesso à energia, essa iluminação pública, 38% das famílias brasileiras, hoje a gente discutia esse número antes de começar a gravar, 38% das famílias brasileiras hoje são lideradas por mulheres, o que coloca uma chamada muito importante em relação, por exemplo, à iluminação pública aonde essas mulheres habitam por uma questão de segurança. Então, ao você tirar essa mulher, como a Heloísa colocou, ao tirar essa mulher de uma situação menos favorecida, do seu habitat, você possibilita que ela possa se desenvolver mais, dar acesso a ela, às vezes, até aos seus próprios bens, não é isso, Lígia? E
na verdade, até apesar de ser política pública e dos objetivos sustentáveis da ONU, né, isso tem impactado o setor privado na medida em que os bancos também começaram a olhar para ESG e não mais só pelo viés ambiental, né, de política ambiental, de preservação do meio ambiente, que é alguma coisa que já surgiu e a gente já falou muito disso lá atrás na Rio 92. Né, a sustentabilidade hoje ela é entendida, sendo composta por vários layers, sendo um deles igualdade de gênero, ou seja, a sustentabilidade verdadeira ela só vai ser obtida através da composição e da integração desses vários layers, né? E aí o setor privado realmente, sobretudo o mercado financeiro, tem feito um race to the top, sim, na medida em que criam índices, em que propagam esses índices, né, essa qualidade de investimentos, os investidores estão olhando para isso, os acionistas das empresas começaram a olhar para isso, qual a composição dos boards, quem é a tomadora de decisão, quem são os tomadores de decisão, como é que é composta essa mesa, de quem, né, como é que quem participa das decisões dessas empresas, isso tem afetado diretamente, inclusive, a captação de recursos e investimentos pelas empresas. Tem uma colocação muito importante sobre esse assunto da Luísa Trajano há pouco tempo, que ela colocou que enquanto não for uma preocupação, ou quando for uma preocupação, quando for uma exigência do mercado financeiro, aí sim vai passar a ser importante, vai passar a ser levado a sério por todas as empresas, né, as empresas do setor privado. E a Ilana Trombi, que é a diretora-geral do Senado, ela tem uma fala também que eu gosto muito de repetir, que ela diz o seguinte: equidade de gênero costuma ser muito bonita nos cartazes das empresas, mas dificilmente ela ocorre na realidade, né, no dia a dia, na composição dos boards, na divisão dos bônus, na equidade dos salários, né? Mas a gente está vendo, Fernanda e Lígia, que cada vez mais, conforme as empresas e os países avançam nos compromissos em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, a gente tem que começar a pensar nisso. Porque quando a gente olha os objetivos, e aí trazendo aqui para o tema de hoje, equidade de gênero, acesso à energia limpa a um preço justo, acesso à água. Quando a gente olha esses objetivos, a gente começa a perceber que eles estão interconectados, eles são interrelacionados. Você não vai conseguir um acesso à energia limpa a preços justos sem pensar em equidade de gênero, sem pensar em ingresso das meninas e mulheres na ciência. A gente começa a perceber que os objetivos de desenvolvimento sustentável, o próprio desenvolvimento sustentável que a gente está buscando enquanto mundo, né, enquanto planeta, a gente só vai conseguir se atentar para as intercorrelações entre esses objetivos e que a gente tem que atingir todos eles são igualmente importantes. Isso é importante também quando a gente pensa na transição energética. Como que a gente chega no mundo que a gente está pensando, para onde a gente está se direcionando? Como que a gente atinge as metas de descarbonização sem pensar em acesso à energia, acesso à infraestrutura e equidade de gênero, né? Essa parte da transição energética, ela reverbera muito aqui no Brasil quando você está falando da nova lei do gás, quando você está falando do acesso ao gás, né? Quando você está falando dessa produção maior de gás que a gente tem falado muito em relação ao pré-sal, ao que vai ter de produção, ao que não vai ter, o que dar acesso a essa população, como você faz esse acesso do gás, se é um gás onshore, se é um gás offshore. Então, tudo isso tem que estar coadunado com essa lente de gênero, né? Que é como o estudo do Banco Interamericano e do Banco Mundial também vem chamando como lente de gênero que tem que ser colocada nos negócios e principalmente nas políticas públicas, como a Heloísa colocou. É verdade. E esse gás vai ser naturalmente integrado à matriz, quer dizer, em algum momento a gente vai ter vai caminhar para isso, eu acredito. E tem que ser feito de uma forma sustentável, né? Essa semana a gente comemorou o Dia das Meninas e da Mulher na Ciência, quer dizer, a participação das mulheres e das meninas em carreiras de ciência, né, chamadas STEM. Então, isso faz sentido, né, num momento de inovação tecnológica, maior participação das mulheres, maior inovação. A inovação é um driver fundamental de transição energética, de transformação energética, assim como faz ESG também, né? E aí não faz sentido você deixar metade da população mundial fora do pool. Por uma questão de gênero. Por uma questão de gênero, exatamente. E já ficou comprovado, como a Heloísa falou, que a diversidade agrega, soma e significa lucro também para as empresas. Faz dinheiro, é bom para os negócios, certamente, né? Se faz dinheiro, a gente gosta, né? Money talks.
Bom, isso era o que a gente tinha para trazer. Essa é uma coluna super especial, que eu tenho essas super mulheres companheiras comigo aqui. Eu sou Fernanda Delgado, essa é minha coluna de Petropolítica aqui na EPBR. Essa é a Heloísa Esteves, diretora de Estudos Econômicos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis da EPE. E essa é a Lígia Schittler, advogada especialista em energia e fundadoras do Mulheres de Energia. Eu vejo vocês daqui a 15 dias. Até a próxima. Obrigada. Obrigada.